E como é que o Felca vai se defender? Como é que ele prova que ele não foi um cara abusivo, manipulador? Não tem como se defender, mas pra ele não vai dar nada. De 2 anos. Dois anos de relacionamento que ele teve com ela, até durante a pandemia. Ó, é assim, ó. Depois. Tem os dois lados da moeda aí. Vamos lá. Se você pega o pau que bate em Chico, bate em Francisco, você teria que dar credibilidade pra essa menina, sim ou não? Uhum. Agora, se você for pela lógica, é como você falou, como é que o Felca vai se defender de uma situação dessa nessa lei nova? Ele não consegue se defender. Então, mesmo se essa menina estiver inventando, como é que ele se defende? Exato. Se ela tá dizendo que se sentiu humilhada, ultrajada... Ela faz acusações pesadíssimas. Então, e como é que faz? Desce aí o texto aí, ó. Você tá entendendo que são leis que é só pra... que vai complicar a coisa toda? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que analisar, porque assim, isso é uma coisa... É como você acabar com a reputação de um homem. Como que você destrói um homem e o transforma em um monstro? Falando que ele é tóxico, abusivo, nanana, acabou com a sua vida. O seu relacionamento íntimo com ele mostrou que ele é uma coisa totalmente diferente do que ele aparenta na internet. Pronto, acabou. É isso aí. É o que toda mulher que tentou acabar com a vida de um ex ou com a vida de alguém com quem ele teve relacionamento e acabou sendo rejeitada e tudo mais, pintou, entendeu? Aí muitas vezes é verdade, muitas vezes é mentira também. A gente viu vários casos de ser mentira. Porque, de novo, a lei não pode ser subjetiva. A lei não pode ser criada no calor da emoção. Porque a lei, ela não é para tampar uma dor momentânea. A lei, ela tem que ser atemporal. Por isso que também esse lance de os heróis forjados à velocidade da luz é um perigo. Por quê? Porque não tem o tempo de maturação para saber de fato quem que é aquela pessoa. Quem de fato é essa pessoa que eu tô colocando numa posição de destaque. Você entendeu? Ele dá um boom por conta daquele vídeo do Ítalo. O cara já foi cooptado para falar, não, agora você é o cara que vai apresentar o programa sobre sanidade mental, porque o que a gente quer de você? Audiência. É só isso que a gente quer. Tem condições de você fazer? Pouco importa. Você é referência? Você tem aí uma situação que não vai justamente contrapor sobre aquilo que você está defendendo? Não, isso pouco importa. O que importa é o seguinte, vou puxar a sua audiência para a gente aparecer. É isso, basicamente é isso, entendeu? Eu era apenas uma menina de 18 anos lidando com um homem esperto. Minhas crises eram provocadas por exaustão emocional. Contou na última vez que tive uma crise... Silva, que relatou ainda sofrer crise de choro e essa medo. parte aqui, ó. Na última vez que tive uma crise onde eu chorava e sentia muito medo, ele, junto dos seus pais, disse que iria me levar para tomar açaí e me colocou na rua. Não houve um término, falaram que era temporário. Enquanto isso, ele continuava me manipulando para ir vê-lo. Tipo assim, botou ela pra fora de casa e aí terminamos. Mas ao mesmo tempo que terminou, ele ficava indo, ela ir na casa dele pra, tipo, ter sexo e tal. Então, cara, e aí a gente vê os dois lados. Se for verdade, é o que a galera começou a brincar, né? Que eram 3, né? Como é que era? A gente tem uma mulher não biológica na Câmara da Mulher, né? no grupo ali da... A gente tem um cara que se considera um cara que não é equilibrado mental ele sempre fala que tem depressão, que tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa pra falar sobre sanidade mental dos outros, ou cobrar a sanidade mental dos outros, e tinha mais um, eu não sei qual que era, que estavam brincando. Eu falei assim, em menos de não sei quantos dias, a gente teve três ou 4 elementos que é justamente ao contrário, né, daquilo que tá sendo apresentado. Não, da Comissão da Mulher eu lembro, desse cara aqui eu lembro, agora o outro eu tô tentando lembrar também. Eram 3 ou 4. Acho que eu vi no Twitter. Deixa eu ver. Tem esse meme aí, falou assim, ó, só no Brasil, não sei o que. Ah, a franjinha na testa, né, da seleção. A feminista que... A feminista que foi desenhar a camisa foi fazer a camiseta de futebol da seleção. Masculina. É. Né, então, tipo... Vai brasa. Vai brasa, entende muito de futebol. Mas é engraçado, a primeira vez que eu vi, não tinha ainda polêmica. Eu só vi ela falando. E eu me assustei. E acho que como todo mundo se assustou, né? Do nada a mulher me solta um... Não, porque todo mundo fala, né? Vai brasa, vai brasa. Eu falei, meu, aonde que essa mina assiste jogo do Brasil? Será que
É onde? Em Nova York, né? É na Inglaterra que ela assiste. Pior que em nenhum lugar do mundo, né, cara? Os caras Exatamente. reduzem isso aí. Cara, sabe, assim, o que eu fico feliz, sabe o que é, ô Júnior? Que eu tenho muita campo fértil pra trabalhar, né? Porque ainda mais Por agora. enquanto. Por enquanto. A gente não sabe quanto tempo a gente vai estar no YouTube, não. Ah, também, Uma né? coisa que eu te perguntar. Você esteve envolvido na produção daquele documentário lá da Brasil Paralelo, sobre a Maria da Penha? Eu participei desse documentário aí, falando das análises que eu fiz do Marco Heredias. Então eu falei que, cara, muita coisa ele contava ali e tinha uma congruência ali absurda. Documentário. E depois, quando a gente foi lendo, tanto é que um dos que falam lá é o Otacílio, o doutor Otacílio. Foi um dos que eu indiquei lá atrás pra vocês, lembra? Quando tava você e o... Como é que chamava o que apresentava com Miguel. você? O Miguel. Lembra que eu apresentei o Otacílio? Pra vocês? Lembro. Ele foi lá na... Que bairro que era lá? Era... Moca? Ali era na Moca ali? ainda. Na Moca. O Otacílio foi lá. Você não lembra dele? Explicando que ele leu todo o processo e tal. E, cara, você lê o processo, você vê um monte de furo, você vê um monte de coisa esquisita ali. O próprio revólver, que tem laudo da Taurus, cara, dizendo esse revólver foi produzido após a data do crime. E o revólver tá lá, do início ao fim. A arma, que era uma arma de pressão, que foi pega na casa dele, sumiu. A arma foi pega uma, depois aparece outro. Cara, é um monte. Ela mesmo falou, né, que ele tinha se ferido com uma faquinha. Porra, tem laudo e outra, ele tem a cicatriz que dá bala entrando e dá bala saindo, cara. Então, são umas coisas assim que você fala, e aí? Né? Como é que faz? E tá com mandado de segurança e tá suspenso, tá né? suspenso com mandado de segurança. Foi retirado do ar e o Brasil Paralelo tá sendo processado em R$500 mil. Olha que loucura. Entendeu? E aí você fala, por que não rebate com uma, sei lá, que nem essa menina fez aí, né? Aqui, ó. Um ponto a ponto aí, falando, olha, o Ian e essa menina, aqui, eu não sei como é que chama, não, aqui, ó, pega aqui, sabe o Ian? O Ian, eles fizeram um contraponto do que eles acharam, do que era, o que não era, e eu acho que tá tudo certo, tá tudo válido, né? Agora, que tem um monte de coisa... E aí, sabe o que acontece? Sabe uma coisa... Uma coisa... que é complicado, cara? Que é o seguinte. A lei ficou meio que personificada com a história da Dona Maria da Penha. E, cara, são coisas completamente diferentes. Você tem uma lei, que é a 11.340, que salvou muitas mulheres foram salvas por conta dessa lei. Outras tantas utilizaram essa lei em mentiras, em barganha, em vou te acusar porque dessa forma acelera. A Ana Hickman falou em rede nacional, olha, a gente vai entrar com Maria da Penha contra Alexandre. Sabe por quê? Porque é mais celery, é mais rápido. Aí a própria juíza do caso falou, pô, mas peraí. Mas quer dizer que você tá dizendo que você vai entrar acionando a Maria da Penha no seu caso contra o Alexandre para acelerar o processo, é isso? Mas ele não foi violento com você? Não teve um histórico de violência? E aí quando você pega a história da Dona Maria da Penha, é uma coisa... Você tá entendendo que é como se as pessoas se personificar uma coisa só? Se você criticar a lei, você tá criticando ela. Se você criticar o processo, você tá criticando ela e a lei? Cara, peraí. Tem três coisas aqui diferentes. Tem o processo, tem ela e tem... Eu, por exemplo, eu nunca falei dela. No sentido de... Eu falo aquilo que ela deixou público de... Ele nunca me bateu. E a maioria das pessoas acreditava que ela estava na cadeira de roda porque ele tinha metido porrada nela até ela ficar daquele jeito.
É isso mesmo. Depois, a faquinha. Ah, não, acho que ele falou pro Gugu. Ah, não, ele meteu uma faquinha aqui pra... Sendo que não existe essa história. Agora, aí você critica essas declarações... Aí parece que você tá criticando todas as mulheres, você tá criticando a lei, você tá criticando o processo. São coisas completamente diferentes. Dá pra você criticar o processo, até porque o processo muitas vezes independe da própria vítima, que no caso eram os dois, porque quando acontece o assalto, olha que interessante, porque quando acontece o assalto, você tinha duas vítimas ali. Sim. Você tinha o Heredias e tinha ela. Aí magicamente aconteceu que ela vira vítima e ele não. E o assalto? E o assalto? E depois falaram que, não, o assalto foi forjado. Como é que foi forjado se a perícia tá dizendo? Cara, tem o escalar, tem a pérgola que foi arrombada, tem o macaco do carro. Alguém falou, bom, mas esse macaco e não sei o quê. Porra, os caras, a própria perícia falou que foi o macaco que estava dentro do carro, que foi usado para arrombar, que tem vários artigos que estavam dentro já do carro, você para depois levaram de volta. Mas eu já recebi um pessoal que fala muito aqui sobre esse documentário ter usado um laudo falso. Então, o que acontece? Por que ele foi tirado do ar? Porque parece que eles estão dizendo que esse laudo é falso. Só que o documentário, pelo que eu entendi, quem trouxe essa dúvida, inclusive, foi um promotor. Olha isso, um promotor de justiça levantou essa dúvida porque existia um laudo que foi apresentado na época e esse laudo depois muda durante o processo.